Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, meu Instagram é grmelo007, segue lá. Eu sou especialista em investimentos e vamos fazer o nosso grande giro de notícias, falar o que está quente no mercado, o que está interessante, aonde vem os focos de problemas e falar também de algumas ações interessantes que a gente está sempre monitorando no mercado. E, claro, lembrando que nada disso são recomendações de investimentos, tá, pessoal? Estudem todos os fatores de risco, é super importante quando você for fazer alguma aplicação. O nosso intuito aqui é extremamente didático, né, e de cunho educacional. Bom, para começar, pessoal, nossa bolsa segue avançando, a gente vem acompanhando, né, a questão do gráfico, então a gente viu que a gente teve uma figura de rompimento para cima, né, uma lateralização triangular, onde o rompimento foi para cima. Isso é um sinal de otimismo, um sinal positivo. As médias móveis estão com um cruzamento indicando tendência de alta. A gente faz o seguinte, a gente pega uma média móvel de curto prazo, no caso 9 períodos, por exemplo, contra uma média móvel de prazo um pouco mais longo, exemplo, 40 períodos. Esse período pode ser diário, você pode configurar isso em qualquer ferramenta de análise gráfica bem tranquilo. Então você pode colocar um período sendo um dia, sendo 1 hora, meia hora, até 5 minutos. Então, na análise tradicional, 9 períodos contra 40 períodos no gráfico diário, a gente viu que teve um cruzamento da média de 9 períodos de baixo para cima na média de 40 períodos. Isso é um sinal bem otimista, né, para quem acredita em análise técnica, e aí isso significa que a gente pode ter o início de uma tendência de alta no Ibovespa. Lembrando, a gente está perto do topo histórico, que são 125 mil pontos, mais ou menos, ali nessa região. A última vez que eu olhei a bolsa, a gente estava com 120, 121, então a bolsa rompeu aquele movimento ali do triângulo na faixa de 118 mil e foi embora, né? Tá tendo alguma resistência, mas segue adiante, segue subindo. Isso é um sinal otimista e isso significa que várias ações que compõem o índice podem surpreender e superar, subir bastante, né? E superar suas máximas também, carregando com isso o índice para o seu topo histórico. Como a gente sempre vem comentando, uma das ideias de análise técnica, para quem acredita nesse tipo de análise, né, onde você só olha os gráficos sem se importar muito com que tipo de produto aquela companhia opera, que tipo de negócio ela trabalha. Se você só se focar no gráfico e você tem um rompimento de topo histórico, ou seja, onde você rompe a máxima de todos os tempos da história ali do papel ou do índice nesse caso, isso é um sinal que pode ser interpretado como muito otimista. Para quem é mais de análise fundamentalista, pode ser até o contrário. Porque a análise fundamentalista se preocupa com o valor intrínseco, com a geração de caixa, né? Com a geração de resultados da empresa, né? Os lucros, o balanço, principalmente os dados contábeis. Então, do ponto de vista contábil, se você vê um papel na sua máxima histórica, você pode falar assim, pô, tá caro, né? Então vou esperar ficar barato para comprar. Mas, do ponto de vista técnico, né? Olhando estritamente o gráfico, quando ele rompe uma máxima histórica, isso pode ser sinal de otimismo. E se isso vier acompanhado de um grande volume de negociações, um grande volume de dinheiro sendo transacionado no momento desse rompimento, em geral isso é um indicador de confirmação dessa tendência de alta. Então a gente está ali, ó, assistindo de camarote a possibilidade do Bovespa romper o seu topo histórico e com isso abrir a oportunidade de um crescimento muito grande, ou pelo menos de continuar subindo ainda, né, depois desse rompimento, e com isso gerar bastante ganhos para quem tiver comprado. Então é um momento de otimismo, tá? É um momento que não casa com o noticiário. Isso, inclusive, é algo que é muito curioso, né? Se a gente for olhar o noticiário cada dia só traz as coisas ruins, só traz as coisas complicadas, o que não é mentira. Com certeza a gente está num momento muito complicado ainda da pandemia, um momento que exige muita cautela, mas existem coisas boas, existem pontos brilhantes, existem notícias boas também. Então, a gente vê uma falta de balanço entre essas coisas boas e coisas ruins, né? A ênfase está muito em cima só do que é ruim, só do que é complicado, só das notícias mais dramáticas, né? Tem um ditado em inglês que fala, né? If bleeds, it sells, né? Se sangra, vende, né? Então, as manchetes sanguinárias, sanguinolentas, né? Essas manchetes que vêm com muito drama, em geral elas chamam mais ibope, chamam mais audiência e os jornalistas, né? A mídia tradicional não se furta a usar isso ao máximo, né? Para vender, para chamar atenção. Então, aqui a gente tenta trazer um papel independente, né, um papel autônomo, onde a gente realmente quer trazer pontos de vista distintos. Então, como eu falei,
essas máximas, essas boas notícias econômicas não casam com o que a gente vê pela mídia tradicional, mas são fatos, né? Contra fatos não tem como argumentar. Então a bolsa está arrumando para o seu topo histórico, estamos vendo várias ações recuperando as suas máximas e vários indicadores também surpreendendo de forma positiva. Agora, falando um pouco sobre a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também vem com um movimento muito forte de alta na sua bolsa. O SP500, que é o principal índice da bolsa deles, vem rompendo recordes, vem batendo as máximas, vem ganhando fôlego na expectativa de uma reabertura mais rápida. Eles estão falando agora muito das reopening stocks, né? São as ações que devem se beneficiar da reabertura econômica ali com uma forma mais intensa. A gente percebe também que as stay-at-home stocks começam a sofrer um pouco, né? Como Netflix, outras empresas que são mais focadas a lucrar com o pessoal ficando muito tempo em casa. Então a gente vê agora o ciclo, né? Essa rotação de cíclica entre setores e os setores mais ligados à reabertura econômica se destacando, né? Bancos principalmente, empresas de e-commerce, enfim, empresas que vão ter um giro maior com um aumento de renda, com um aumento de circulação das pessoas também. E os Estados Unidos continua sendo a bola da vez, né? Agora, para esse ano, a expectativa do crescimento econômico dos Estados Unidos é na faixa de 6,5% do PIB. Isso é astronômico, considerando que o PIB deles é de mais de 21 trilhões de dólares, né? Então, é uma coisa assim muito, muito poderosa. O PIB da China, pela primeira vez em muitas décadas, está previsto para crescer menos que o dos Estados Unidos, né? Durante muitas décadas cresceu muito acima e para esse ano agora o Partido Comunista definiu como uma meta na faixa de 6% de crescimento do PIB, um dos piores para eles dos últimos 40 anos, mas ainda assim 6%, né? E é a segunda maior economia do mundo, mais de 15 trilhões de dólares, né, de economia, de PIB chinês. Então é uma corrida que está se acirrando cada dia mais. Eu já falei isso aqui, né? Lá nos Estados Unidos nada vem de melhor politicamente do que bater na China, né? Seja a direita, seja a esquerda, qualquer área política que faz enfrentamento com a China, de alguma forma ganha algum aplauso, é bem vista, tem apoio dos americanos. Então, eles estão num processo de disputa comercial ferrenha. Essa disputa comercial está espalhando para disputa tecnológica, para disputa geopolítica. E agora, mais do que nunca, essa rivalidade só vai se acentuar, com a China colocando a sua órbita de influência ali pela Ásia, né, e os Estados Unidos colocando a sua órbita de influência aqui no Ocidente. Então a gente pode ver essas órbitas ficando cada dia mais volumosas, né, mais bem demarcadas, e como a gente já falou também no passado, empresas e países que tiverem boas relações com ambas as partes vão sair na frente, vão conseguir ter uma vantagem competitiva de ficar justamente com uma política diplomática favorável comercialmente. Então é muito importante que a gente tenha uma visão diplomática de longo prazo, de não fazer inimigos, né, não ficar escolhendo aliados e sim tentar fazer bons negócios com todos. Isso vai beneficiar muito a nossa economia, vai gerar empregos e crescimento para as empresas aqui no nosso país. Bom, então, agora continuando no gancho internacional, falar um pouquinho da cúpula do clima, né? Aconteceu agora recentemente, a convite do presidente Joe Biden, uma cúpula com 40 líderes mundiais em relação ao clima. Nessa cúpula, o presidente Joe Biden colocou metas extremamente agressivas de cortar quase 50% das emissões americanas datadas da referência de 2005 até o ano de 2050. Isso é super ambicioso, isso vai significar muito investimento, muita necessidade de capital sendo investido, uma aceleração maciça dos carros elétricos, o que pode ser bom para empresas de carro elétrico como a própria Tesla, né, nossa queridinha. E assim, é uma mudança radical em relação ao governo anterior, o governo Trump, que era totalmente ligado à indústria de carvão, à indústria petroleira, e agora a gente vê uma outra virada de 180 graus no sentido mais da economia verde, onde então o presidente Joe Biden mostrando essa liderança global, convocando essa cúpula do clima e, né, dando oportunidade para que os outros países, os outros líderes se manifestem. O nosso presidente, Jair Bolsonaro, se manifestou, colocou boas notícias, né, onde ele colocou que a meta do Brasil foi antecipada em 10 anos para zerar o desmatamento até 2030. O Brasil vem pedindo auxílio aos países desenvolvidos, vem pedindo dinheiro para poder fomentar essa política. Vamos ver se isso vai colar, né, se o pessoal vai se animar em ajudar o Brasil com recurso. Só que
a gente tem visto assim uma resistência fortíssima a apoios ao Brasil. 15 senadores americanos assinaram uma carta para o presidente Joe Biden dizendo para não confiar nas promessas brasileiras, não fazer nenhum tipo de negócio com o Brasil sem ter firmes garantias dos compromissos, garantias e verificações constantes e de forma independente de que esses compromissos vão ser levados a sério e vão ser entregues. Então, é um problema a falta de crédito na política internacional brasileira, a falta de crédito no Brasil internacionalmente. Isso é realmente um problema para a gente. O nosso agronegócio, as nossas empresas exportadoras vêm sofrendo com essa desconfiança internacional, com essa desconfiança dos compromissos brasileiros com o clima. A gente viu o delegado da Polícia Federal responsável pela área da Amazônia sendo exonerado depois de fazer denúncias contra o próprio ministro do Meio Ambiente, de que ele estaria fazendo resistência, ele estaria sendo um entrave na política ambiental. Olha isso, o ministro do Meio Ambiente sendo um grande inimigo da agenda ambiental. E isso, depois que esse delegado fez essa denúncia, ele foi exonerado, né? Que coisa curiosa. E aí, depois, então, assim, a questão é, vamos conseguir ou não vamos recuperar o nosso respeito internacional? Vamos conseguir ou não vamos entregar essas metas ambiciosas na área ambiental que o presidente colocou? Isso fica para a gente verificar, né? Para a gente acompanhar e ver o que vai acontecer. Bom, os impostos, pessoal, lá nos Estados Unidos, então, como eu falei, o Joe Biden quer diminuir o desmatamento. E como é que ele vai fazer isso? Desculpa, o Joe Biden quer diminuir os gases estufa. E como é que ele vai fazer isso? Com política agressiva de investimentos verdes. E como é que ele vai pagar esses investimentos? Ele quer mandar a conta para os ricos, né? Ele quer dobrar o imposto de renda em cima dos super ricos. E isso pegou mal. No mesmo dia que ele fez essa declaração, a Bolsa Americana caiu bastante, caiu abruptamente. Logo na sequência da declaração, a Bolsa deu uma queda bem forte. Tudo bem que pode ter sido especulação, né? O pessoal vendo que aquela manchete poderia gerar algum temor, já entrou vendendo, né? Os grandes bancos, os grandes investidores institucionais já entram vendendo, querendo depois recomprar ali no fundo. Então, ao mesmo tempo que pode ser especulação, pode ser também um medo real de que isso diminua investimentos, ao contrário do esperado. Mas depois, a gente viu no dia seguinte, os investimentos já se recuperando um pouco, com uma narrativa de que, bom, tudo bem, vai tirar imposto, vai tirar a receita dos ricos, né? Mas, querendo ou não, esse imposto, esse recurso, vai ser investimento em infraestrutura que vai gerar desenvolvimento, vai gerar emprego, vai gerar economia. Então, essa narrativa de que os investimentos vão acontecer e isso vai ser bom para a economia acabou se preponderando e a Bolsa continuou retomando a sua trajetória de alta. Eu tive reunião com algumas gestoras essa semana passada, falando muito sobre esse mundo bipolar aí entre China e Estados Unidos. E essa gestora colocou pra gente que eles apostam muito nos Estados Unidos. Embora a China tenha todo esse potencial, tenha esse crescimento agressivo, a China ainda é um país complicado do ponto de vista das liberdades individuais, né? Ele deu como exemplo o próprio Zoom, esse aplicativo de vídeo que a gente usa muito e passou a usar enormemente durante a pandemia. Ele foi criado por um chinês, mas foi criado nos Estados Unidos, registrado nos Estados Unidos. Por que será que ele não registrou isso na China? Né? Então, realmente, fica a pensar. E aí a aposta de longo prazo dessa gestora é que realmente os Estados Unidos vão continuar como centro gravitacional do capitalismo por muitas décadas ainda. A gente ainda vai demorar para ver esse centro migrar para a China ou para a Ásia. E assim, ainda que a China, e está previsto que aconteça, ultrapasse os Estados Unidos em PIB, né, em valor monetário do PIB, que o PIB chinês fique maior, isso não vai significar uma hegemonia econômica da China. Basta lembrar da questão do PIB per capita, né? O PIB per capita da China é na faixa de 15 a 18 mil dólares, dos Estados Unidos é mais de 45 mil dólares. Então, ainda é mais do que o dobro do PIB per capita chinês. Então, ou seja, o país é um país rico, é um país grande, mas as pessoas ainda são pobres, na média, né? Se a gente for comparar, porque a China tem muita gente, mais de 1,5 bilhão de pessoas quase. Então, nas apostas de longo prazo, a gente vê que os Estados Unidos ainda têm uma preferência aí dos investidores institucionais, de algumas gestoras que a gente tem contato. Bom, e aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho da nossa corrida eleitoral brasileira do ano que vem. Parece que está distante, mas ó, vai ser um tapa. Daqui a pouquinho a gente só vai falar de eleição, daqui a pouquinho
todas as manchetes políticas vão ser com foco de alguma forma em eleição, e não é à toa que o pessoal, os candidatos já estão se movimentando fortemente, já estão montando equipes, mesmo sem anunciar isso com muito alarde, e isso vai impactar muito o nosso país, vai impactar muito a nossa bolsa. Seja quem for que estiver na frente nas pesquisas, isso vai levar a bolsa para um lado ou para o outro. Então, o que está acontecendo? Vamos falar um pouquinho desse cenário. A gente tem, então, o presidente Jair Bolsonaro vindo pela direita, né, vindo como candidato da direita, e o ex-presidente Lula, agora recém-liberado pelo STF de todas as condenações, né, e agora os casos onde ele tinha sido condenado vão ser retomados no Distrito Federal, o que implica uma grande chance de prescrição, porque vão ter que retomar várias fases, enfim. A gente não sabe exatamente como é que vai ser o desenrolar disso, mas a chance de prescrição do que eu tenho lido aí de especialistas é bem alta, né? Então ele pode ser condenado de novo? Pode, mas pode ser liberado e os casos podem prescrever. E se ele ganha a eleição, por um acaso, antes de ter o julgamento, ele fica imune, né? Ganha uma imunidade. Então, então, de qualquer forma, ele vai conseguir ser presidente se não tiver nenhuma condenação em segunda instância novamente, né, antes da eleição. Então, o que a gente tem? Pela direita, vindo o presidente Bolsonaro, pela esquerda, vindo o ex-presidente Lula e todo o resto dos candidatos espremidos ali no centro, né? Espremidos ali no centro ideológico. Então, a gente tem pessoas como Ciro Gomes, como João Dória, como o Amoedo, do Partido Novo, como a própria Marina Silva, o Guilherme Boulos, tem o Mandetta, tem o Moro, tem o Luciano Huck, né, que todo mundo brinca que ele é mais candidato a ser substituto do Faustão do que político, mas ele está em todas as pesquisas, né, o pessoal acha que ele tem muito potencial. Tem o próprio Joaquim Barbosa, que já se manifestou interessado em atuar nessa eleição, né, não necessariamente como candidato, mas deixando seu apoio para alguém. Então, assim, esses atores vão movimentar a eleição, e ao movimentar a eleição vão movimentar a perspectiva econômica, porque a gente precisa lembrar que a nossa bolsa é extremamente dependente do cenário político e econômico, né? Principalmente da política. Por quê? Porque quando troca o presidente, muitas vezes troca tudo, inclusive até o passado, né? Por isso que o pessoal brinca que até o passado no Brasil é incerto, né? Então, dependendo do que acontece, eles mudam até coisas que já tinham sido feitas para trás. Então, estamos aí em vias de começar a perceber a corrida eleitoral acelerando. Isso normalmente traz volatilidade historicamente, né, para a nossa bolsa. Então é um tema que vai cada dia mais ganhar as manchetes, ganhar noticiário, e é algo que a gente precisa ficar de olho. O possível candidato João Dória vem com um trunfo muito grande, que é a questão da vacina, né? A única coisa hoje que está permitindo o Brasil ter um nível qualquer de normalidade é essa vacinação, né? Porque a gente não teve lockdown nacional, a gente não vai ter lockdown nacional, a ausência disso gerou um impacto muito forte. A gente tem os cases onde o lockdown foi bem feito, melhorou demais a questão do Covid, né, da pandemia, diminuiu muito a demanda por hospitais, diminuiu o contágio, né? Araraquara é o grande exemplo, grande case nacional de um lockdown bem feito, que deu resultado, que diminuiu a transmissão e diminuiu muito a demanda hospitalar. Então, a questão do João Dória com a vacina vai ser um trunfo certamente muito explorado se ele realmente se firmar candidato, e vamos ver se isso pode ser a chave sagrada aí para trazer ele a uma eleição. Assim como o Plano Real foi a grande chave que elegeu Fernando Henrique Cardoso, né, vamos ver se a vacina Coronavac, né, sendo responsável por mais de 90% da vacinação de todos os brasileiros, né, e graças ao Butantan, graças a essa parceria feita do João Dória com a China, vamos ver se isso vai ser um trunfo suficiente para catapultar o João Dória para a presidência, né? Tem muita gente que diz que não, que ele fez muito marketing sobre isso, que ficou marketing pelo marketing, né? Então, assim, vamos ver se vai dar ou não vai, né? Vamos ver se isso vai ser um trunfo que ele vai conseguir explorar o suficiente para poder se eleger. Bom, em relação ao orçamento brasileiro, pessoal, a gente estava vendo a Bolsa respondendo a essas fricções, né, entre Congresso e governo, porque o orçamento foi aprovado, mas foi aprovado faltando dinheiro, né, foi aprovado com uma lacuna aí de 30 bilhões de reais. E aí ficava os congressistas falando, não, a gente quer as emendas parlamentares, não, aí o governo falando, pô, mas não tem dinheiro, e aí ficou nessa briguinha, até que parece que finalmente se chegou a um acordo, e agora, final de abril,
de 2021, nós temos o orçamento de 2021 aprovado. Olha que beleza, né? Ele só está com 4 meses, né, e alguma coisa de atraso. Então, assim, é incrível como a gente tem esse tipo de situação, com uma política de gestão financeira, né, gestão orçamentária do Brasil, ela é algo encarado assim como não prioridade, né? Como se ter o dinheiro e o recurso necessário para tocar o país fosse algo secundário, né? Então, agora finalmente foi aprovado esse orçamento, o orçamento já estava aprovado, mas foi aprovado, foi combinado esse ajuste em relação ao que ficou faltando ali, discutir. Vamos ver, né, se isso vai ser suficiente para melhorar o gasto, para melhorar, destravar projetos que vinham dependendo muito desse orçamento. Bom, commodities, pessoal. Para falar de commodities, eu vou chamar o meu amigo Tom Cruise para a gente fazer um show me the money aqui. Tom, chega aí. Então, é o seguinte, pessoal. Com um cenário de aquecimento global, como eu falei, China crescendo 6, Estados Unidos com todo o teu poderio econômico, com todo aquele poderio econômico crescendo 6,5, isso vai resultar em demanda por insumos, né? Demanda por commodities, por ferro, por soja, por petróleo, por cobre, enfim, milho, por todos os tipos de insumos, né, e materiais básicos que a gente precisa para crescer e, enfim, se desenvolver. E aí, o que é que está chamando a atenção na Bolsa, pessoal? A ação Agro3, né, de uma empresa agrícola, a Brasil Agro, e a ação SLCE3, a gente já falou delas aqui, elas vêm numa escalada assim forte, assim como o preço da soja, né? O preço futuro da soja também subiu bastante, e isso refletindo esse apetite, né? essa perspectiva de apetite muito maior por essas commodities em relação aos países que são consumidores, como a China e o próprio Estados Unidos. Então, isso pode significar um potencial muito positivo para essas empresas. Então, vale a gente acompanhar, ficar de olho, ver até que ponto a commodity vai continuar subindo, né? A soja, o metal, o minério de ferro, o petróleo, até que ponto essa alta ainda vai se sustentar e o quanto isso vai se refletir nesses papéis desses setores, né? O próprio, agora também um que vem correndo ali por fora é o nosso Banco Inter, BID, né? BID 4, BID 11, enfim, são vários papéis ali ligados ao BID que estão subindo horrores, né? Vindo de vários recomendações positivas de outros bancos, o próprio Itaú recomendando o Banco Inter, não duvido nada se daqui um pouco o Itaú quiser comprar o Banco Inter, enfim, duvido que eles vendam também, mas a questão é que o Banco Inter vem se destacando muito, né, e é incrível o quanto ele vem crescendo recentemente. Claro, pessoal, nada disso são recomendações de investimento, só comentando com a gente, com vocês para a gente ficar de olho, né, nesses ativos que estão tendo um destaque. Se você for investir, sempre lembre de olhar os fatores de risco e tomar seus devidos cuidados, tá bom? Então, pessoal, em relação ao nosso curso Bolsa de Valores, fica aqui o reforço do convite. Nós vamos fazer o curso dia 7 e 8 de maio, dia 7 das 18h30 às 20h30, dia 8 das 8 às 12, 7 é sexta, 8 é sábado, então sexta de 6h30 da tarde às 10h30 e sábado de 8 a meio-dia, tá bom? Então é um curso sobre Bolsa de Valores na prática. Eu, né, Gabriel, e o meu colega Júnior Reginato, que é um matemático, somos os instrutores, então é muito legal porque enquanto um de nós está falando alguma coisa, o outro vai interagindo ali pelo chat, a gente faz via Zoom, né, a nossa ferramenta que eu até comentei aqui, e vai ser um prazer receber vocês, né, vai ser um prazer falar sobre esse mercado com vocês, muito potencial, tá, pessoal? A gente pode estar diante de um grande novo super ciclo de commodities, como eu falei, se as grandes potências vão crescendo, elas carregam o mundo nas costas, e para carregar o mundo precisa de commodities, né? Então, o Brasil se beneficia, o Brasil é um grande produtor de commodities, e esse super ciclo pode esparramar crescimento para várias ações, vários ativos e trazer muito potencial de ganho. Então, convido vocês para fazer parte do nosso curso. Mandem uma mensagem para a gente, mandem mensagem no meu WhatsApp, 55999-325922. Qualquer dúvida, informação, é só me chamar ali, rapidamente eu respondo vocês, vai ser um prazer, tá bom? Então fiquem com Deus, quero que vocês se cuidem, tá, pessoal? Lembrando, ainda estamos em pandemia, muita gente está achando que acabou. Não, tem que usar álcool gel, tem que usar máscara, tem que fazer distanciamento, porque os hospitais ainda estão cheios, não vamos nos deixar levar por essa ideia de que está tudo certo, né? Por mais que as coisas estejam melhorando, nós precisamos manter os cuidados até que pelo menos 60%, 70% de todas as pessoas estejam vacinadas. É só aí que a gente vai ver um cenário de normalidade voltando, tá bom? Então
fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau!